Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. É uma imensa satisfação estar recebendo você aqui no canal e escatologia plena para mais uma reflexão importante das questões relacionadas à escatologia já realizada para a glória do nosso Deus. E nessa oportunidade eu trago aqui mais um react interessante. Coloquei até na nossa thumbnail, né? Cilada, porque aqui temos algo importante para que sirva de alerta para todos aqueles que costumam pesquisar na internet achando que todo mundo que fala da fé, elas estão realmente compromissados com a fé. É o caso aqui do querido Jonathan. É professor, historiador, graduado, em História e pesquisador em cultura da tradição religiosa judaico-cristã e, passando pela Assembleia de Deus, descobriu que tinha ascendência judaica e aí foi estudar o judaísmo. E assim vai seguindo a sua trajetória religiosa quanto às questões do conhecimento. Passou pelo adventismo do sétimo dia. Por incrível que pareça, que muitos não sabem, é que ele hoje é um agnóstico ateu. Pois é, agnóstico ateu. Tem uma entrevista no canal do Daniel, que é outro ateu. Ele dá detalhes sobre a sua mudança para o ateísmo. O título do vídeo é "Por que eu não acredito em Deus?". Pois é, o Jonathan, o historiador, não acredita em Deus. Agora, o que me chamou a atenção é o que o trabalho dele hoje continua levando em consideração as questões da fé. Dá um sentido que realmente ele seja uma pessoa preocupada com a questão da fé e queira trazer informações que corrobore para com o esclarecimento dos assuntos no que tange a testar as questões relacionadas às escrituras e à fé em Deus nos requisitos cristãos. Eu fiquei me perguntando como é que ele, sendo um ateu, ele continua a abordar questões da fé em Deus, das Escrituras, se ele é completamente avesso a essas questões da religião. Então, eu fui mais fundo pesquisar acerca do propósito dele quanto a isso. Eu descobri que na trajetória dele, na transição dele das questões da fé para o ateísmo, ele ficou meio contrariado quando via alguns vídeos de ateus aqui no YouTube. Então ele via que muitos ateus que têm canais aqui no YouTube, na verdade, são revoltados. É normal que isso seja assim, né? Qualquer canal de ateu, 99% não tem uma informação que não seja de revolta contra o cristianismo, na verdade? Pois é, então ele foi uma pessoa que percebeu isso na sua transição do cristianismo para o ateísmo. Então o que ele fez? Uma vez que todos costumam tratar da questão cristã de forma repugnante, ele usou de estratégia para poder tratar das questões da fé de forma que, maquiadamente, passe uma informação de que todas as questões da fé, elas sejam, na verdade, mitos religiosos que nós devamos descartar. E, levando em consideração isso, eu trouxe a questão quanto à vinda do Senhor Jesus. Eu trouxe para que você perceba como é que ele vai lidar com essa situação e como é que o malabarismo leva as pessoas incautas a caírem no conto do vigário, não estiverem atentas a isso. Então, trouxe esse vídeo, é um react, mas também serve de alerta. Você está aqui chegando pela primeira vez, de repente viu a foto dele na thumbnail, preste atenção aos pontos que vamos apresentar. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje responderei a duas interessantes questões que são tanto complementares uma com a outra. Uma primeira que foi enviada por Alice Ferreira, que escreveu perguntando se é possível nós sabermos mais ou menos quando Jesus irá voltar, e uma segunda que foi enviada por Lucas Brito de Campos, que escreveu perguntando se a volta de Jesus é real ou não. Em resposta inicial à pergunta da Alice, é importante ressaltar que essa não é uma pergunta histórica. Trata-se de uma questão teológica que envolve a fé cristã. E como o trabalho do historiador é focado na análise de documentos históricos sem envolver qualquer tipo de crença religiosa, então, para o historiador, simplesmente não faz sentido especular sobre quando Jesus irá voltar. O que é possível responder é que, ao longo da história, muitos cristãos tentaram prever a data da volta de Jesus. Por exemplo, no
primeiro documento que nós possuímos de toda a história do cristianismo, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, foi escrita ali por volta do ano 50 da Era Comum, nos inícios do ano 50. Nessa carta, Paulo menciona claramente que acreditava estar vivo durante a volta de Jesus, conforme nós encontramos no capítulo 4, verso 17, em que ele afirma: "Em seguida nós, os vivos, que estivermos lá, seremos arrebatados com eles, os mortos que ressuscitaram, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares." Então, como Paulo acreditava que ainda estaria vivo para conseguir presenciar a volta de Jesus, isso significa que, para ele, assim como para muitos outros cristãos, ainda do primeiro século, a volta de Jesus seria um evento iminente de seu próprio tempo. Muito bem, então você já começa por aí a perceber a manipulação, né? Para um bom entendedor, percebe claramente que ele manipulou a questão de Paulo quanto ao texto de Tessalonicenses, porque em tempo nenhum Paulo ele afirma que estaria vivo quando Jesus voltasse. Não, ele dá uma possibilidade de estar em vida. Nós, o que ficarmos, seremos arrebatados. O que ficarmos. Mesma coisa que aconteceu lá com Pinóquio, né? Ele tenta levar a questão para deixar as pessoas cientes que se Paulo errou quanto à vinda de Jesus, porque Jesus não veio, uma vez que a expectativa dele era que ele estivesse em vida e essa vinda não aconteceu. Então, quem é você para ficar acreditando nessa ideia absurda de que um dia realmente Jesus venha a retornar? Então, assim como Paulo, muitos outros da história vai apresentar datas específicas para a vinda de Jesus, porém que essa vinda nunca aconteceu. É verdade? Paulo em tempo nenhum disse que estaria em vida, não. Agora, algo é importante perceber, que ele não leva em consideração, é que alguns ainda deveriam estar em vida quando Jesus voltasse, né? Então, Paulo delimitou. Não pode aqui todos morrerem e Jesus não voltar. Alguns, nós, os que ficarmos, né? Então, o Senhor voltaria ainda no tempo de vida de alguns daqueles irmãos. Inclusive, Paulo tinha a ciência que ele poderia também estar vivo quando essa vinda acontecesse, tá bom? Isso é importante levar em consideração. Então, a partir daí, dessa manobra que ele faz para poder dar a sensação de um certo equívoco de Paulo, ele vai começar a apresentar documentos que possa ajudar a reforçar sua tese de que a vinda do Senhor fosse e seja um mito religioso que os cristãos costumam defender, acreditar. Vamos lá, vamos de frente. Adiante na história, nós também encontramos a Epístola dos Apóstolos, que é um documento cristão datado do segundo século que afirma que Jesus retornaria ainda durante o tempo em que o autor estava escrevendo essa obra, que era justamente o século II. E avançando um pouco mais à frente, nós também encontramos Hipólito de Roma, Sexto Júnior Africano e Irineu de Lyon, que acreditavam que Jesus voltaria ali por volta do ano 500. E mais recente, já no século XIX, nós encontramos o famoso William Miller, que acreditava que Jesus retornaria em 1844 e que foi uma crença que acabou resultando no grande desapontamento e que deu origem aos Adventistas do sétimo dia. Também nós temos Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, que acreditava que Jesus voltaria em 1874, com os mortos ressuscitando no ano de 1875. Também Joseph Smith, o fundador dos Mormons, que recebeu uma revelação de que, se ele vivesse até os 85 anos, ele poderia ver o retorno de Jesus, que indicava então que Jesus iria voltar ali por volta do ano de 1890, porque Smith nasceu em 1805, e mais próximo de nossos dias, o autor Kenton Bishore, que afirmou que Jesus voltará entre os anos de 1988 e 2028, o que significa que, para esse autor, Jesus deverá retornar, então, ali no máximo em 4 anos, porque agora a gente está em 2024. Além de muitos outros autores cristãos também que continuam especulando sobre quando Jesus deverá voltar. Então, ele agora apresenta documentos que vai reforçar a sua tese de que a vinda de Jesus seja um mito. Ele faz de forma bem elaborada, né, bem inteligente. Ele apresenta o Didaquê, um documento do século II, e de forma nenhuma não tem comprovação de que tenha sido realmente feito pelos apóstolos, tá? É um documento que foi criado, manipulado para dar a sensação que fosse realmente um documento criado pelos apóstolos, não foi, né? Isso aí é comprovado. Hipólito de Roma, ele vai falar de Irineu, ele vai falar de William Miller, e começa a aplicar as questões equivocadas do Adventismo, das Testemunhas de Jeová, dos Mormons, para reforçar a ideia de que esses documentos informam, né, de forma inequívoca, de que essa expectativa sempre foi tratada na história, porém que nunca tiveram bom êxito, certo? E é interessante que
ele não leva em conta que esses documentos não tem nada de inspirado no que tange uma comprovação de que teria que ser da forma que eles identificavam. Não, certo? Esses documentos são apenas deduções de cada um dentro da história que tinham uma percepção que a vinda do Senhor aconteceria no tempo de vida deles, tá certo? Então eles traçaram uma ideia quanto à vinda do Senhor, porém eu não posso utilizar da forma que eles pensavam como um mecanismo pela qual possa afetar a minha fé, naquilo que tange a minha crença, no que diz as Escrituras com referência ao fim. Né? Eu tenho que entender que eles tentaram, mas erraram. Não quer dizer que pelo fato de eles erraram, então a Bíblia esteja errada, certo? É isso que tem que ser considerado. Eles tiveram seu ponto de vista, tá? Eles tiveram seus méritos no que tange o seu ponto de vista, ainda que seja falho, mas eu não posso levar em consideração o que eles entenderam, entendeu, meu irmão? Tenho que considerar o que a Bíblia diz. Então, essa forma de utilizar documentos nesse intento é para maquiar a sua forma de apresentar que a vinda de Cristo, a expectativa é um mito religioso que seja algo que não devamos aguardar, porque não vai acontecer, né? Essa é a diligência que ele está dando ao responder à pergunta que foi feita a ele, achando que poderia obter uma resposta dentro da expectativa cristã, que com certeza a pessoa que fez essa questão, né, as duas perguntas foram de pessoas cristãs que tenta ver nele, né, uma seriedade naquilo que ele trata, ele passa uma certa seriedade, porém é maquiada para aplicar, né, o ateísmo, né, a filosofia ateísta na mente das pessoas, ao ponto das pessoas seguirem desacreditando como se tudo fosse mito e não tenha sentido de crer nessas coisas. Ó, que coisa interessante vocês observarem isso, né? Então vamos em frente. Olha só o que ele vai dizer agora, continuando a sua explicação da resposta feita por ele. Mas, apesar dessas diversas tentativas de identificar uma data para a volta de Jesus, a maior parte das denominações cristãs acredita que ninguém sabe exatamente o dia da vinda de Jesus. Sendo que essa ideia nós encontramos até mesmo claramente exposta ali no Catecismo da Igreja Católica, que afirma: só o Pai sabe o dia e a hora. Só Ele decide sobre a sua vinda. Ignoramos o tempo em que a Terra e a humanidade atingirão a sua plenitude. E também não sabemos como é que o universo será transformado. Então, se nem o Papa da Igreja Católica sabe quando Jesus vai voltar, muito menos um historiador poderia responder a essa pergunta. E mesmo que um historiador tentasse responder, ele não estaria fazendo história. Muito bem, então ele agora usa, isso aqui mais uma coisa interessante que ele faz aqui. Ele vai usar o argumento, um documento, né, da Igreja Católica e aplica ao Papa, né? Entendeu a malícia? Ele aplica agora ao Papa, dizendo que se o Papa ele não consegue saber o dia e a hora, né? Então como é que nós, meros cristãos, né, vamos entender que isso vai realmente acontecer, já que é constatado que o próprio Cristo Jesus disse que não sabia o dia e a hora. O primeiro ponto importante é entender que o Papa não detém a verdade de Deus. O documento da Igreja Católica, como qualquer outro documento de regra, fé e prática institucional, é institucional. Não tem nada a ver com a detenção da verdade. Documentos de fé institucional, o qual os seus seguidores devem seguir, tá certo? Não quer dizer que seja a verdade plena das Escrituras. Então, ele usa de má fé nesse intuito, dizendo, olha, se o próprio Papa que concorda, né, a tal ponto de dizer que não se sabe o dia e a hora, considerando o catecismo, considerando os documentos da instituição, como é que nós, meros cristãos, vamos defender a ideia de que acontecerá tal dia? E outra coisa importante, se a tese do Papa é verídica quanto ao não saber o dia e a hora, como é que você, Jonathan, como um historiador, né, que não pode prever a vinda de Jesus, afirma, né, que o Papa esteja correto com relação a não saber o dia e a hora? Isso torna a sua fala completamente contraditória, quando você diz que não pode de forma nenhuma prever, um historiador não pode prever a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo por ser um historiador, e um historiador
não pode utilizar do campo das ideias da religião para poder tratar daquilo que tange uma verdade. É verdade? Porém, você utilizando o argumento do Papa para dizer, do argumento da Igreja Católica, afirmando que o Papa diz que não sabe o dia e a hora, é verídica, né? Dizendo que, olha, ele não sabe como é que nós, velhos cristãos, né, nós vamos saber o dia e a hora. Mas o Papa está se utilizando do texto de Mateus 24:36, querido, né? Fica complicado para você defender a ideia de que o historiador seja completamente incapaz de dar uma posição quanto à vinda de Jesus. Ou seja, perceba que, como ateu, o foco dele é descreditar os fatos sem perceber que está caindo em plena contradição. Verdade? Isso fica muito claro. Ora, se como historiador eu aceito a afirmativa do Papa para a fala de Jesus em Mateus 24:36, como seja verídica, então se faz necessário, Jonathan, pelo amor de Deus, você é um historiador, você é um acadêmico, se faz necessário também você aceitar toda a narrativa do sermão escatológico de Mateus 24, sermão escatológico profético do fim, porque ali trata do tempo que aconteceria essa vinda. É apenas pegar um trecho e criar um pretexto, entendeu? Não, você utilizou do texto de má fé para poder implicar na impossibilidade da volta de Jesus. Porém, o texto ele não está tratando da impossibilidade. Ele está dizendo que aconteceria, porém ninguém saberia o dia e a hora, certo? É isso que tem que deixar bem esclarecido aqui, né? Que infelizmente ele tentou maquiar, tentando dar a parecer, né? Tentando dar a ver que o Senhor Jesus, a Igreja Católica, não tem a certeza de que essa vinda acontecerá. Foi isso que ele quis dizer, mas não é isso que o texto diz, tá certo? Então ele comete um sério erro de interpretação, levando a explicação do texto de Mateus 24:36 para esse lado, sem considerar os textos antecedentes do que tange a questão da vinda do Senhor, porque embora ele não dissesse o dia e a hora, ele deixou bem explícito o tempo, tá certo? Isso é muito claro e é completamente irrefutável essa questão. É lamentável, né, que ele, sendo historiador, não considere os escritos de Flávio Joséfo, né, um grande historiador judeu, nem cristão era, tá? Porém, muito dos seus trabalhos, principalmente no que tange a guerra judaico-romana, tem tudo que nos leve à percepção quanto às questões do fim relacionado à volta de Jesus, tá? Isso é muito explícito, os acontecimentos tratados por Flávio Joséfo nesse livro, como também o livro de Eusébio, né, conhecido como História Eclesiástica. Então, são historiadores incríveis que tratam da questão da vinda do Senhor, da consumação do século, trataram nas Escrituras, porém, no âmbito histórico dos acontecimentos do fim. Ele não leva isso em consideração porque vai deixar realmente muito a desejar dentro daquilo que ele trata como um mito. Vamos continuar aqui para a gente fechar aqui o raciocínio dele, para a gente entrar aqui na explicação, o qual vai mostrar que a vinda de Jesus não é um mito, mas sim uma realidade já manifesta no primeiro século, certo? É interessante que se ele fosse um historiador preterista, ele teria muito mais sucesso na sua explicação, porque ele teria argumentos mais que suficientes para poder dizer que realmente a vinda do Senhor, tratado nas Escrituras, já aconteceu conforme ele tinha determinado, né? Não é mais uma expectativa, uma vez que as perguntas, né, que foram feitas a ele foi, a primeira, é possível saber quando Jesus irá voltar? E a segunda, a volta de Jesus é real ou não? Então, se ele fosse um preterista completo, ele saberia, né, dentro da questão consumada, ele saberia dizer que realmente a volta de Jesus foi possível porque aconteceu e a volta de Jesus foi real porque já se deu no primeiro século, né? Não é um mito e nós temos que estar conscientes disso, pois já se cumpriu. Mas como ele não conhece nada do preterismo completo, agora sendo um ateu muito menos, né? Então ele vai seguir defendendo que seja um mito essa questão da volta de Jesus e a expectativa da igreja quanto a esse momento. Vamos lá, vamos ver aqui o que ele vai dizer para a gente entrar na explicação. Ele estaria fazendo especulação teológica cristã. Da mesma forma também que, digamos, um hipotético arqueólogo esteja tentando ali comprovar a veracidade histórica da Bíblia, ele não estará fazendo arqueologia séria. O que ele estará fazendo é apologética cristã fundamentalista. Entendeu? Aí ele faz um ataque direto a Rodrigo Silva, né? Sendo um adventista, um historiador, arqueólogo. Então ele faz um ataque direto a Rodrigo Silva, tentando
descreditar os seus estudos, os seus ensinos, né, arqueológicos, comprovando as questões da Bíblia na arqueologia. Então, como historiador, né, então ele está ali meio que tentando neutralizar essa ideia, dizendo que isso é completamente fundamentalista, né? Não está fazendo um trabalho sério como historiador. Olha só que coisa pervertida, né? Vamos em frente. Agora, em relação à dúvida de Lucas Brito de Campos, que perguntou se a volta de Jesus é real ou não, para o historiador, que precisa necessariamente manter distância de crenças religiosas ou metafísicas ao realizar ali o seu trabalho de pesquisa, que afinal todas essas alegações elas não são passíveis de evidências empíricas, então a volta de Jesus não pode ser tratada como um evento real. Muito bem, então está aí a fala do Jonathan. Apenas destaquei essas perguntas porque é a questão principal que eu venho tratar aqui com vocês, tá certo? Então, olha só, ele, como historiador, né, infelizmente ele desconsidera muitas coisas que servem hoje como fundamento pela qual venhamos a comprovar que a vinda de Cristo, ela foi sim real e nunca um mito, certo? Foi porque já aconteceu. Pois é, já aconteceu, abençoado, precisamente isso. A queda de Jerusalém, ocorrida em 70, é a comprovação histórica inequívoca de que a vinda de Jesus foi real e não é um mito. Eu vi até esses dias o outro ateu aí, né, turbado, Jason Ferrer, que disse que fez até um livro, né, dizendo que ele tem como comprovar que toda a ideia da vinda de Jesus no primeiro século foi uma farsa, um engano, e as pessoas estão esperando uma coisa que nunca vai acontecer. Mas isso não é verdade. Dentro da percepção da escatologia consumada, o preterismo completo, refuta essa ideia de que não tenha acontecido. Não, os futuristas, eles realmente ficam a desejar diante dos textos de iminência e eles não podem de forma nenhuma comprovar que essa vinda ainda venha a ser real futuramente. Por quê? Na expectativa da iminência, a vinda do Senhor não poderia ser depois do primeiro século. Então, para os futuristas fica complicado. Então, o ateísmo reina absoluto, né, em poder questionar a fé cristã dentro da percepção futurista. Eles vão bater no rosto de qualquer pastor teólogo futurista, porque eles vão comprovar que realmente eles estão certos, uma vez que a iminência quanto à percepção apostólica às igrejas deveria acontecer, não aconteceu. Por quê? Não poderia ser 2000 anos depois. É óbvio que não poderia. Está no primeiro século e nós, preteristas completos, defendemos isso, que aconteceu no tempo certo como deveria acontecer. Só o preterismo completo pode provar isso inequivocadamente. Por quê? Porque respeitamos o contexto cultural e profético do Velho como do Novo Testamento, aquilo que tange, né, as questões do fim, a volta de Jesus, a consumação do século, tá certo? Isso aqui é muito importante perceber. Só o preterismo completo considera o fato de Jesus dizer que não sabia o dia e a hora, não exclui o tempo da sua vinda, meu irmão. Exclui, uma vez que ele deixou bem claro que a sua vinda aconteceria no tempo certo e aconteceu de forma gloriosa, e as próprias escrituras deixam isso muito claro, muito bem. Essa vinda teria que ser num primeiro século. Vou trazer aqui as escrituras para a gente dar uma passagem rápida na Bíblia, porque embora muitos daqui que já frequentam esse canal saibam, mas eu sei que esse vídeo vai chegar aos seguidores do Jonathan e eles vão querer saber do que estamos tratando aqui, né? Então temos aqui uma comprovação de que essa vinda teria que ser no primeiro século, Mateus 16, 27, 28, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um segundo as suas obras, não é? Vinda no reino para retribuir segundo as suas obras, isso tem a ver com o juízo final. Ele vai delimitar o tempo, em verdade vos digo, alguns do que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Alguns do que aqui estão, ele está se referindo ao público de seu tempo, não especificamente os seus apóstolos, mas a todos daquele tempo. Alguns que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Tinha que ser realmente no primeiro século. Temos outro texto aqui, depois você vai ler a parábola do joio do trigo, Mateus capítulo 13, no versículo 38 ao 43, onde o juízo final, a consumação do século, acontece quando? Acontece no fim do Antigo Aion, relacionado à queda de Jerusalém que ocorreu em 70. A palavra mundo para a consumação do século, em Mateus 13, 38 ao 43,
é aion. A palavra consumação do século, a palavra século, né, que seria consumado, é aion, levando em consideração o tempo, período do tempo, e relacionado ao período mosaico da lei de Moisés. Terminaria com a destruição do templo, por isso que o foco é o templo, em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, certo? Então o foco é o templo, ele sendo destruído, foi consumado aquele século para o estabelecimento do novo aion, que é a nova aliança. Isso é muito claro. É tanto que lá em Mateus 13, 43, vai dizer que os justos iriam brilhar. Os justos brilhariam no reino de seu Pai, né? Quando isso acontecesse, justamente que tem a ver com a nova aliança, onde os justos vivem eternamente com Deus. Uma aliança perfeita, certo? Diz também que a Bíblia deixa clara que no tempo, que essa vinda ocorreria no tempo de sua geração. Mateus 24, 34, que diz que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Tudo aquilo que é relacionado aos versos, né, antecedentes de Mateus capítulo 24, verso 34, onde o professor ficou apenas com o verso 36, que Jesus não sabia o dia e a hora. Mas ele desconsiderou que há todo um contexto quanto às questões do fim. Jesus não disse que era impossível, que não aconteceria, porque não vai acontecer uma vez que ninguém sabe o dia e a hora. Não, Jesus disse que aconteceria, porém que ninguém poderia saber o dia e a hora. Porém o tempo estava bem relacionado com a questão dos sinais que ele vem descrevendo ao longo do discurso. Essa vinda teria que ser no período do Império Romano. Aí você vai ler Daniel 2, Daniel 7, onde toda a estrutura dos reinos são apresentados de forma, né, unânime nas duas profecias, né, concisas, encaixadinhas quanto ao tempo, né? O Império Babilônico, Medo-Persas, o grego e o Império Romano. Nesse último império, o Senhor viria nas nuvens do céu com poder e grande glória, manifestando o seu reino absoluto. Isso é muito interessante, porque a vinda do Senhor em glória tinha que realmente acontecer, né, na última metade da última semana de anos, relacionado às 70 semanas. 3 anos e meio finais, em que corresponde com a destruição do templo, levando em conta Daniel 9:27, que era a aliança estabelecida na plenitude, quando o templo caísse em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aí você vai ler Daniel capítulo 12, no versículo 1 ao 7, você vai encontrar o que ali? Você vai encontrar a grande tribulação, tá? Você vai encontrar o que? Você vai encontrar a ressurreição dos mortos, a ciência que se multiplicaria nesse tempo, os justos que brilhariam no reino do seu Pai, correspondendo com o texto de Mateus capítulo 13, no versículo 38 ao 43. Você vai ler Daniel capítulo 12, no versículo 1 ao 7, porque ali delimita o tempo. Tudo isso seria em um tempo, aconteceria, né, na parte final, na última metade da última semana de Daniel 9:27, em um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tudo isso aconteceria. Isso é incrível, meu irmão. Então, o tempo está totalmente relacionado à queda de Jerusalém. Outro ponto importante é o que a gente encontra aqui em João capítulo 21. Esse é aquele texto que você conhece muito bem, de João capítulo 21, no versículo 21 ao 22, onde João ele é questionado quanto à questão da sua morte, uma vez que o Senhor Jesus responde a Pedro como seria a sua morte, ele seria martirizado e morto. Então, Pedro queria saber como ficaria a questão, então, de João, né? Aí ele vai perguntar assim, vendo Pedro a este, João, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? É que você martirizado, você lendo o contexto aqui, você vai ver que o diálogo é sobre isso. Assim, Jesus, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, olha só, meu irmão, se eu quero que ele fique até que eu venha, quem te importa a ti? Segue-me tu. Então, se eu quero que ele fique até que eu venha, isso aqui não foi uma hipótese. Isso aqui foi real. Realmente, o João foi o único apóstolo que estava em vida quando Jerusalém caiu em 70, que denota a questão da volta de Jesus, a parúzia, a sua vinda no seu reino de glória. Lembrando em consideração que o reino de Deus é espiritual. João 17:20. Está muito claro ali, explícito, que o reino é espiritual. Não tem nada de um reino físico, aparente, que Jesus vai voltar, vai pisar em Jerusalém. Tudo literalmente não, meu irmão. É tudo espiritual, as questões
é do Espírito, o ministério é do Espírito. Então, uma vez que João estava em vida, ele morre em 103, com 94 anos, e a vinda aconteceu em 70, no que tange a queda de Jerusalém, fica claro que realmente esses acontecimentos do fim, a volta de Jesus, foi real, não é um mito religioso. Certo? É uma realidade comprovada e, infelizmente, os futuristas costumam esperar algo que já sucedeu. Então, tudo isso só leva-nos a um tempo. Isso é maravilhoso porque vai corroborar com o que é dito em Lucas capítulo 21, no versículo 22, que diz que, em consequência da destruição do templo, o texto fala que todas as coisas seriam cumpridas, né? Olha só, mas quando vir de Jerusalém cercada de exército, no versículo 20, do capítulo 21 de Lucas, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela que em Jerusalém. Por quê? Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Todas as coisas são todas as coisas, no que tange a lei e os profetas. Então não há mais profecias em aberto, uma vez que o templo caiu. Jerusalém foi destruída. Então, todos os textos que tratamos até aqui mostram que estão todos ajustados quanto ao tempo devido, que estava relacionado à queda de Jerusalém. Aí você olha para a história, vai comprovar que a invasão, que o cerco, a invasão e destruição de Jerusalém ocorreu no espaço de 3 anos e meio, tá certo? E o templo não está mais de pé. E registros históricos a rodo temos aí para poder atestar que isso teve uma definição no primeiro século. Roma realmente foi o império que a destruiu. Então, meu irmão, o que é que você precisa mais para poder encaixar os textos de iminência no Novo Testamento, da questão do Império Romano no que tange Daniel, que era a profecia que deveria se cumprir, e Lucas dizendo que quando Jerusalém caísse, tudo o que está escrito se cumpriria? O que se espera mais acontecer? Tá certo? Porque tudo já teve o seu tempo e seu cumprimento. Ou seja, é possível saber quando Jesus irá voltar? É sim, dentro da ótica escatológica, da escatologia consumada, sim, comprovar, mostrando que essa vinda já sucedeu. Dentro da ótica futurista, parcial preterista e demais escolas, ela não se encaixa com o tempo quanto à questão dessa vinda. E assim também a gente responde a segunda questão, que a volta de Jesus foi real, verídica, comprovada, historicamente documentada, relacionada à queda de Jerusalém. Então, meu querido Jonathan, a vinda de Jesus não é um mito, é uma realidade comprovada à luz das Escrituras, na graça do nosso Deus. A não ser que você ou qualquer historiador ateu possa mostrar documentalmente, vocês possam me comprovar, tá, através de todos os materiais históricos, que o templo de Jerusalém não caiu no tempo que foi previsto pelos profetas, tá? Quanto em relação ao fim, certo? Seria muita cara de pau dizer que os livros proféticos foram escritos depois do primeiro século, não é verdade? Aí essa é a questão, que deixa-nos completamente cientes da verdade do nosso Deus. Ele reina pelo século dos séculos. Está aí mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada. Espero que ele tenha sido útil. Esse alerta para você que de repente é um seguidor aí do Jonathan, achando que ele é um cristão, que esteja fazendo um trabalho sério no que tange informar acerca da verdade. Qualquer contestação é só colocar aqui nos comentários, responderei a todos. Qualquer mais informações quanto à questão de tudo aquilo que falamos, né, de uma forma mais profunda da escatologia consumada, acesse nossa galeria de vídeos e fique por dentro de muitas informações importantes com relação à questão da escatologia bíblica. E não se esquecendo, se você puder, faça aquilo que você faz muito bem sempre, que é registrar aqui abaixo o comentário do que você achou dessa reflexão. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!